Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, quero dizer que você é muito bem-vindo ao meu canal. É um canal exclusivamente cristão, que trata da pregação da palavra de Deus, um canal evangélico, em que pregamos a palavra para salvação de almas. É a nossa preocupação, salvar almas, para o reino de Deus, através do Espírito Santo de Deus, por intermédio da ação do Espírito Santo de Deus. Estamos trazendo algumas parábolas essa semana, e eu quero trazer um texto que também trata de uma parábola que se encontra em Lucas, no capítulo de número 14, do versículo 7 até o 10, que fala sobre a parábola da humildade. Na realidade, esse texto ele não diz o nome da parábola, mas pela mensagem, se você ler o texto do 7 até o 10, você vai ver que trata-se de humildade e de honra, Então eu usei o texto, a parábola da humildade. É o nosso tema de hoje. Pois bem, o capítulo número 14, a partir do versículo 7. O versículo 7 diz o seguinte: quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. Vamos dar uma paradinha aí. Jesus foi para uma festa de casamento, que também é chamado de bodas, E essa parábola, que se trata de uma narrativa alegórica, que transmite uma mensagem direta, E que podemos também chamar de analogia ou comparação, ela trata do reino de Deus, exclusivamente das bodas do Cordeiro. Então, quando Jesus chegou a este casamento, Jesus começou a observar que as pessoas que iam chegando começavam a procurar os melhores lugares, Os melhores lugares nós sabemos que sempre ficam à frente. Qualquer evento que estiver acontecendo, quem gosta de ficar no melhor lugar vai logo para frente. Então as pessoas chegavam e iam para frente. E Jesus observou aquilo, porque lugares de honra é para quem tem honra, de acordo com a hierarquia, porque em todos os aspectos existe uma hierarquia, entendeu? E quando falamos de honra, também existe uma hierarquia. Então veja só, vou dar aqui só 3 exemplos. Por exemplo, se você chegar numa festa de casamento e o presidente da república estiver lá, ele será a pessoa que sentará no lugar de honra, porque ele é o chefe do Estado-Maior, ele é o presidente da República do Brasil. Em segundo lugar, quem sentaria no segundo lugar após o presidente seria o governador, e após o governador seria o prefeito. Amém? Então, se você não tem nenhum cargo, se você não galgou nenhuma patente na sua vida, então você deve procurar o lugar, lá atrás, o último lugar, porque possa ser que o dono daquela festa, por consideração a você, por gostar de você, mesmo que você não seja uma pessoa rica, mesmo que você não seja uma pessoa formada, renomada, ele vai lá e te chama para vir sentar à frente. Então é melhor que ele vá lá atrás e te chame para sentar à frente, do que você procurar o melhor lugar e depois ele dizer: não, chegou uma pessoa mais importante que você, deu lugar para ele e vai lá para trás. Aí você vai ficar envergonhado. Então Jesus, ele percebeu isso, então ele começa a contar uma parábola para dar exemplo de humildade e de honra. Aí no 8 ele diz:
Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Entendeu? Então, exatamente o que eu expliquei. Você vai, senta na primeira fila, aí chega uma comitiva da presidência da República, ou do governador do estado, ou do prefeito, ou os desembargadores, os juízes, policiais e outros, né? Então você vai ter que levantar e dar um lugar para eles. E aí, o que aconteceu? Você levanta, porque primeiro que você é educado, segundo porque você não pode ficar ali, porque você tem que entender que essas pessoas têm mais honra que você, mas você não deixa de se envergonhar. Ficou uma coisa meio chata para você, né? Você sair da frente e sentar lá atrás. Então, quando o homem, ele tem sabedoria, ele faz isso. Amém? Porque na casa do Senhor, nós devemos dar honra a quem tem honra. Você não pode pegar o trabalhador e botar na frente do presbítero, e nem o presbítero na frente do pastor. Amém? E nem o pastor na frente do pastor presidente. De jeito nenhum, né? E ninguém pode estar na frente de Deus. Deus está em primeiro lugar em nossas vidas. Então tem que haver a sabedoria. Isso se chama humildade seguido de honra. Porque quem é humilde, ele nunca vai ser julgado. Entendeu? Porque a humildade pode trazer vergonha a você. Se a falta de humildade de você pode lhe trazer vergonha. Mas se você é uma pessoa humilde, nunca você vai se envergonhar. Muito pelo contrário. A humildade vai lhe trazer honra. Amém? A falta de humildade lhe traz vergonha. E a humildade lhe traz honra. Amém? Então, quando você chegar num lugar que você for convidado, não precisa você ir para o primeiro lugar para ninguém ver você, não. O importante é que Deus está lhe vendo. Sente no último e deixe que alguém vá lá atrás e lhe chame. Aí sim você teve honra. Mas quando você... Eu já às vezes observo quando as pessoas vão servir uma mesa em alguma festa e as pessoas querem vir logo primeiro, já pegar logo o seu prato, aquela coisa toda. Isso é falta de educação, falta de humildade, e você nunca vai ter honra em lugar nenhum dessa forma. Espere como convidado a sua hora, porque os garçons daquela festa irá lhe servir, assim como acontecerá nas bodas do Cordeiro. Sentaremos de acordo à ordem que a Bíblia nos manda e seremos servidos pelo próprio Jesus Cristo. A honra maior do que essa é a Bíblia que nos diz isso. Amém, meus amados irmãos? E a vocês que são autoridades e que Deus concedeu essa honra a vocês, eu recomendo que honre a Deus também, porque assim como Deus deu honra a vocês, Ele quer ser honrado por vocês, para que o nosso país possa crescer na graça, no conhecimento da palavra de Deus, no desenvolvimento financeiro, em todas as áreas, que o nosso país seja um país próspero, desde que nós, como autoridades, honramos o nosso Deus. Dê honra a quem tem honra. Assim como Deus deu honra a nós, vamos conceder a nossa honra ao nosso Deus. Amém? Continuando, versículo de número 9. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: deu lugar a esse. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Entendeu? Então veja a importância da humildade, né? Você nunca será humilhado por ninguém quando você é humilde. Você vai chegar e vai sentar no lugar que seja um lugar de humildade, porque nem assim será uma desonra para você, porque com certeza você será chamado para um lugar melhor do que você sentou, certo? Isso é bíblico.
Os humilhados serão exaltados, os humildes serão exaltados pelo próprio Deus, ou pela pessoa pela qual Deus usará para exaltar você, amém? Basta que você viva em obediência, basta que você seja uma pessoa temente a Deus. É preciso haver temor. O temor é muito importante, amém? Para encerrarmos a nossa parábola da humildade. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para o lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Veja que coisa linda, irmãos? Veja que coisa maravilhosa é a forma de entrarmos no reino de Deus, através da humildade. Quando nós nos humilhamos a Deus, nós não estamos nos rebaixando, não, de forma nenhuma. Para subir, primeiro você tem que descer, amém? Agora você não pode pular 2 degraus de uma vez, e nem botar a carroça na frente dos bois, aí não. Aí você me desculpe, mas você está sendo inconstante, você está sendo irresponsável, você está agindo de forma incorreta, entendeu? Dê honra a quem tem honra, de acordo com a qualidade de que cada um tenha, amém? De acordo com a qualidade de que cada um tenha. Porque se você quer conhecer a pessoa, você dê dinheiro a ele e dê cargo, amém? Então, primeiro conheça, veja as qualidades da pessoa, no cargo que ele vai ocupar, veja se ele tem condição de ocupar aquele cargo, veja se ele é humilde, veja se ele é responsável, veja se ele é pontual, veja se ele faz a obra do Senhor com alegria, com amor, amém? Pese na balança todas essas qualidades, amém? Para depois você honrar a pessoa, amém? Olha, não é o tempo de igreja que dá honra a ninguém, não é a quantidade de anos que a pessoa tem que dá honra e sabedoria a ninguém, muito pelo contrário. Se fosse assim, Timóteo não teria sido o pastor mais jovem que o mundo já conheceu, e foi mais escolhido por um dos maiores apóstolos que o mundo conheceu, que foi o apóstolo Paulo. E Timóteo nunca decepcionou Paulo, muito pelo contrário. Timóteo ajudou Paulo a abrir muitas igrejas, amém? Tem muita gente que foi salvo através de Timóteo, através de Paulo e dos seus outros conservos, amém? Como Paulo o chamava. Então, a sabedoria, ela vem do alto, ela vem para uma criança, ela vem para um adolescente, ela vem para um jovem, ela vem para um adulto, ela vem para uma autoridade, Ela vem para quem Deus quer dar. Essa é a realidade. E nós temos que ser humildes e reconhecermos. Temos que reconhecermos isso. Porque tem muita gente que não reconhece. Vê a qualidade da pessoa e não reconhece. E quando a pessoa não reconhece a qualidade naquela pessoa que quer ser o seu parceiro no trabalho, na obra de Deus, dentro de uma empresa, onde quer que seja, eu quero dar um grande exemplo aqui, o exemplo de Elias, amém? Elias, ele teve um grande parceiro, vocês sabem muito bem quem foi, o grande parceiro de Elias. Assim como Moisés também teve um grande parceiro, chamado Josué, amém? E quando Josué morreu, Deus passou para ele, por quê? Porque ele conhecia o seu parceiro muito bem, e os dois eram amigos um do outro, não tinham inveja um do outro, entendeu? Reconheciam o valor um do outro, amém? A mesma coisa com Elias, Elias e Eliseu. Então,
quando Eliseu foi arrebatado na carruagem de fogo, ou quando Elias foi arrebatado na carruagem de fogo, Eliseu pediu que ele jogasse a capa para ele. Ele jogou a capa, e através daquela capa, Eliseu se tornou também um grande homem de Deus, né? Ele foi tão grande que quando foi enterrar um homem, abriram a cova, coincidentemente, no lugar onde ele tinha sido enterrado, e colocou a rede sobre os ossos de Eliseu, e o homem ressuscitou. Então, isso é reconhecimento. Tem que haver reconhecimento na obra do Senhor. Tem que haver, tem que tirar a inveja e lançar fora. Amém? Tem que lançar a capa da incredulidade fora, a capa da inveja, a capa de falta de reconhecimento. Tem que ser lançada fora. Porque tem muita gente hoje perecendo, muita igreja que não cresce por isso. Entendeu? Porque existe sempre uma mão de ferro tentando controlar a obra do Senhor sozinho. E aí Deus vai e não dá crescimento na obra. Amém? Porque quem é o dono da igreja é Jesus. Não somos nós. Nós somos apenas ferramentas. Nós somos apenas instrumentos. Aquilo que Deus nos deu não é nosso mais. Nós apenas administramos. Amém? Espero que você tenha gostado da parábola da humildade, né? Que a partir de hoje, a você ouvir essa parábola, você possa mudar a sua vida, ser uma pessoa mais humilde, possa procurar o último lugar e possa reconhecer o seu parceiro sem inveja, amém? E sem medo, porque aquilo que Deus lhe deu é teu, e aquilo que Deus deu a mim é meu. Ele não vai nos tirar. Que Deus os abençoe. Até o nosso próximo estudo. Não se esqueça de se inscrever em meu canal, deixar o seu like e ativar o sininho para que possamos estar enviando a você as nossas notificações de estudos bíblicos, pregações, escolas bíblicas dominicais e aulas de teologia e escatologia bíblica. Que Deus os abençoe.